Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, papo hoje sobre áudio e hoje eu vou falar para vocês sobre um fone que foi extremamente pedido nesses tempos mais recentes aqui no canal, que é o Shure S12. Deixo aqui meu agradecimento ao Franklin, que me mandou esse fone para unboxing e review. Valeu demais, Frank, foi uma ajuda foda aí pro canal. Eu também convido a quem puder e quiser a participar da minha campanha no Apoia, que tem ajudado pra caramba a manutenção e continuidade do trabalho aqui no canal. A Shure é uma marca que já passou aqui pelo canal quando eu avaliei o EJ07, que já foi, se não me engano, topo de linha deles. E hoje ele já foi substituído pelo EJ07M e também já tem mais uma outra versão que é feita em parceria com, acho que o HBB. E a Shure recentemente lançou o S12 em meio a uma febre de planares. Diversos fones planares foram lançados aí em curto espaço de tempo. Meio que o hype todo começou no Timeless, mas eu tenho certeza que o S12 já estava provavelmente em fase final de desenvolvimento quando o Timeless foi hypado aí no mercado. E junto com ele veio uma pancada de coisa. Tem o Muse, tem o Timp-1 Max, teve o Timp-1 Plus também, mas acho que foi um pouquinho antes. E todos parece que seguem uma linha de tuning mais ou menos parecida ali. Tem outros, tá? Mas eu não estou lembrando agora. E, inclusive tem muita gente chamando isso de guerra dos planares, mas... Bom, não dá para saber, pode ser que algum fabricante de driver chinês tenha lançado esse driverzinho que é particularmente competente mesmo. E aí, essas marcas que já têm um certo know-how em tunar, lançaram fones usando esse driver e certamente foram alguns bons acertos em termos de tonalidade. E a Shure me parece que meio que mudou de nome, ela antes chamava só Shure e hoje é Let's Shure. Mas assim, continua sendo a mesma coisa, a linha de produtos continua mais ou menos parecida. E era uma marca interessante porque ela não traz representação somente na China, se não me engano tem uma lá no Reino Unido e outra também nos Estados Unidos. E eles têm um site lá todo bonitinho, com informações legais sobre os fones e tal. Não é uma daquelas obscuras que você não consegue informação de nada, não existe um contato, sem assistência técnica, nem nada disso. A Let's Shure parece que é um pouco mais focada no cliente nesse sentido. O S12 é um fone que custa ali na casa de $150, portanto um pouco mais barato que o concorrente direto dele, que é o Timeless, e que está ali na casa de $200. E ele é um fone do tipo IM, né, monitor intra-auricular, com cabinho aqui passando por trás da orelha e tal, que traz somente um driver planar magnético de 14,8 mm por lado, o que é um driver assim, relativamente grande para um fone intra-auricular desse tamanho. E o que eu mais gostei dele é que ele é um fone super ergonômico, super confortável, pelo menos para mim. Ele traz uma resolução de graves que realmente é muito boa, uma textura muito legal, uma excelente apresentação. E ele tem uma tonalidade ali que é meio que feita para se dar bem com quase tudo muito bem. E o que eu mais gostei nele foi que em algumas coisas mais específicas ele pode gerar ali uma certa aspereza, e eu acho que gente que tem uma certa sensibilidade na região mais ali média aguda, caminhando para aguda, pode ser que tenha um ou outro problema com ele. Bom, gente, já fiz o unboxing aqui, então não vou me estender muito na caixa. O Shure vem nessa caixinha bacaninha aqui, tamanhozinho legal, cartonadinho bacana. Um monte de papelada dentro. Ah, aquele papel lá, depois eu abri aqui, é um pôster com uma moça chinesa bem bonita usando fone. Nem sei se é montagem, mas é isso. Vai entender a publicidade dos caras. Ele vem com essa case aqui que é boa, bem rígida, então nada a reclamar, cabe o fone certinho, é compacta. Vem dois jogos de ponteiras legais aqui. É um silicone mais duro, um silicone mais macio, boa qualidade até. E aqui um joguinho com 3 tamanhos de ponteiras de espuma. Também bom, legal. É um kit completo. Vamos direto para os fones. Então aqui a gente tem o Shure S12. Ele vem com esse cabo que é super robusto. Então, eu inicialmente tinha achado que era de grafeno, alguma coisa assim, mas é cobre. É um cobre puro, acho que nem é banhado a prata, mas ok, super boa qualidade. E aqui a gente tem os fones, os conectores do cabo são bons também, tá? Eu gostei pra caramba, são super firmes aí, bem feitos e tal, conexão sólida. E o fone, ele é bem feito assim, é sólido, levinho, parece que é um metal bem, é um alumínio anodizado bem leve. Mas assim, nada a reclamar, tem aqui o filtrozinho e tal. Então assim, o fone é bem feito, tem um ventezinho aqui em cima. Não tem muito do que reclamar dele não. Apesar do design não ser assim dos mais arrojados, né? Ele é super confortável e me passou uma certa confiança que vai durar bastante tempo. Quanto às especificações técnicas dele, vou deixar no quadrinho aqui embaixo para quem tiver interesse, dá uma pausada no vídeo e confere. E o que dá para destacar é que é um fone super fácil de tocar. Eu pluguei ele em tudo aqui que eu tenho, tem um tablet chinesinho aqui super simples e ele conseguiu tocar numa boa, então é um fone tranquilo, não precisa de nada demais assim, mas é claro que uma fonte melhorzinha vai torná-lo um fone superior. Ergonomicamente falando, eu achei ele excelente e realmente aqui
em relação ao timeless, que é inevitável acabar comparando, é assim, muitíssimo superior mesmo. Ele traz um cabo que é um pouco mais grosso ali e tal, pode parecer mais pesado, mas não é tão pesado assim, então é de boa de usar, eu usei sem desconforto, sem nada, um cabo muito bom, tem uma pegada ali, firmeza, sabe, bem feito pra caramba. E ele tem um isolamento bem legal, numa escala ali de 1 a 5, eu daria uma nota 3 para ele, então é bacana. Bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. E é claro que é inevitável, eu tenho certeza que muita gente vai pedir nos comentários uma comparação dele com o timeless, mas infelizmente eu não tenho um timeless aqui para poder fazer um AB lado a lado. Só que eu pude medir duas amostras de timeless e 2 amostras do S12. E assim, pelas medições aqui, são fones que tonalmente são bem parecidos, só que existe uma diferença fundamental entre eles, que é a profundidade da inserção. O timeless, por construção, ele não é um fone que consegue ter uma inserção, o bocal dele não é tão proeminente, não consegue ter uma inserção muito profunda. Já o S12 eu consegui ter uma inserção legal e uma vedação muito boa, e isso eu tenho certeza que influencia principalmente ali naquela percepção de agudos, médio agudos, isso dá uma mudada ali nas ressonâncias que acontecem mesmo dentro do canal auditivo, e eu acho que em função disso, mesmo as medições estando muito parecidas, eu acho que haveria uma boa diferença ali de percepção, porque o S12 tendo uma inserção um pouco mais profunda, muda um pouco as ressonâncias, principalmente na região mais aguda, então eu tenho certeza que minha percepção, principalmente nessa região, seria bastante diferente entre esses dois fones, e de memória me parece que é. E nas impressões iniciais, o S12 me agradou muito mais que o timeless, eu tenho consciência que isso depende muito do dia, sabe? Depende de um monte de fator, ponteira que você usou, até seu humor interfere um pouco nas primeiras impressões, tenho certeza disso, né? Mas assim, ele me chamou mais atenção do que o timeless de cara. E o que eu pude perceber para quem viu o vídeo do unboxing é, primeiro, o que chama mesmo atenção é a resolução de graves que ele tem uma textura muito boa, é uma apresentação bem legal. Ele tem médios ali que soaram para mim mais ou menos corretinhos e bem agradáveis. No geral, a tonalidade dele para mim soa como um V, mas um V mais ou menos leve ali, bem feito e capaz de soar bem com a maior parte das coisas que eu escutei nele. Vamos começar então pelos graves, que foi o que eu mais gostei na tonalidade geral dele. E eles são muito bem apresentados, tem uma resolução muito boa ali, você consegue escutar uma textura muito legal e ele consegue trazer assim, uma massa, ele tem carne, sabe? Mas sem muita gordura, porque tem fones que às vezes trazem uma certa massa ali, mas ele vem meio gordo, meio lento. Não, ele tem uma tonalidade que chega ali na região médio grave, tem uma quantidade razoável de médios graves, mas assim, ele tem uma extensão muito boa, então ele tem aquela pegada com bastante chão, bem cavernosa também, mas ele é rápido, então ele consegue ter carne, ele consegue entregar um peso legal ali, mas sem que aquilo fique lento, sabe? Ou que chega a congestionar ou sangrar para os médios, nada disso. São graves muito bons, eu gostei dessa implementação aqui. E isso se traduz, por exemplo, em booms de bateria com uma autoridade muito legal, um peso bacana, mas sem gordura, sem aquela lentidão. Eles têm aquela pancada relativamente seca, rápida, mas ele tem peso, ele tem uma autoridade muito legal. E também, por exemplo, em cordas de baixo com bastante textura, então ela soa um pouco para frente, mas com uma textura que realmente é superior. Ele tem um palco legal que consegue sair da cabeça, mas ele soa meio que estéreo para mim, assim, sabe? Ele sai meio que quase obliquamente assim, em relação à cabeça, sem uma profundidade razoável. Ele é meio chapado assim, e com essa distribuição meio estéreo. Mas o posicionamento de instrumentos dentro desse palco é legal pra caramba, eu gostei, acho que dá para apontar com uma certa clareza de onde que vem cada som. A única coisa que, dado esse conjunto, eu não achei muito boa foi o recorte de separação de instrumentos, que eu não achei muito bom, mas eu acho que nessa faixa de preço tá excelente, não tem muito como exigir mais que isso e dificilmente se encontra algo superior a isso. Seus médios no geral soaram muito bem posicionados para mim, tem um corpo bem natural ali, bem corretinho, uma apresentação legal, resolução muito boa e pendem para um lado mais seco. Mas a única consideração que eu tenho a fazer aqui é que tem alguns timbres nele que podem soar um pouquinho mais ardidos. Não é tudo, mas tem ali um trompete ou outro, dependendo da gravação mais crua, que pode soar mais ardido nele. Então fica essa ressalva para quem tem uma certa sensibilidade nessa região mais médio-aguda e aguda, que pode ter um pouquinho de dificuldade com ele. E uma música que dá para exemplificar isso muito bem no S12 é a New Orleans, da Ellie Hoyt, que tem um trompete ali que no S12 muitas vezes beira o ardido, chega ali naquela região mais ardida, e junto com isso a voz dela, nos registros ali mais altos, chega a beirar o gritante também, talvez pelo mesmo motivo. Então eu acho que para quem é sensível nessa região, fica essa ressalva. É claro que, dependendo, isso vai variar um pouco da inserção do fone, vai variar também do tipo de ponteira que está usando. Tem ponteira ali, normalmente para mim as de biquinho mais fechado, tipo um Spinfit CP100, isso vai ficar mais evidente, mas as ponteiras de bocal mais aberto para mim, isso acaba sendo atenuado
E também depende muito da profundidade da inserção do ajuste que a pessoa vai obter. Então acaba sendo uma coisa um pouco pessoal, mas eu acho que é importante ressaltar isso, porque para quem é mais sensível nessas regiões realmente pode incomodar. Por fim, seus agudos eles têm uma ótima quantidade e têm uma extensão bacana também, então eles são capazes de trazer uma quantidade boa de arejamento, um brilho que é bastante adequado na minha opinião. O que faltou para mim nesses agudos foi uma certa resolução. Eu não achei que eles são muito resolutivos, eles não têm uma definição, não tem um foco muito grande. Então, são agudos um pouquinho definidos, mas assim, eu acho que tipo assim, aquele cobertor curto, sabe? Se você trouxesse agudos aqui um pouco mais definidos, talvez ele perdesse um pouco de musicalidade lá embaixo, teria médios menos musicais e tal. Então, assim, eu acho que a medida é boa, tá? Mas ele não é um fone que você vai ter uma grande quantidade de detalhes, você vai ter agudos muito resolutivos, né? Aqueles agudos mais bonitos, mais brilhantes, não. Ele tem ali mais ou menos certinho, só que para mim, eu desejaria, para o meu gosto, um pouquinho mais de definição. Mas claro que nesse preço, para esse tipo de fone, tá super excelente. Como comparações, no vídeo do Ciaudiumi Midnight, eu cheguei a compará-lo com o S12, então não vou perder o tempo de vocês aqui. Quem quiser dar um pulinho lá no vídeo na parte de comparações, que eu falo um pouquinho sobre os dois lá. Vamos então finalmente para a conclusão. Eu acho que o S12, mais do que o Timeless, ele realmente vale o hype, porque ele é um fone que traz essa pegada de planar muito bacana, ele tem essa resolução de graves com autoridade muito legal que esse planar, esse driverzinho é competente, é capaz de trazer, e ele tem uma ergonomia que é muito superior, pelo menos para mim, ali um cabo bacanoso e tal, tem um kit legal até, apesar do Timeless ter aquela arma branca que é o case que ele tem, mas de qualquer forma, é um fone muito bom, tem uma tonalidade que para um fone único, né, de um preço moderado, ele é bem legal. Então, quero um fone único que vai se dar bem com muita coisa e que aceita equalização muito bem, por exemplo. Eu acho que o S12 é uma excelente opção, sim. E ele é mais barato que o Timeless, né, $50 a menos, ou sei lá, $60 a menos. Quer dizer, é um fone muito interessante, também fácil de tocar, tá? Você não precisa de nenhuma fonte monstruosa, gastar mais do que o fone como uma fonte para tocá-lo. Então, assim, certamente ele é uma baita recomendação nessa faixa de preço. Eu não acho que ele traz grandes tecnicalidades, tá? Eu não acho que ele traga um detalhamento superior ou que traga um palco grande com imagem holográfica, profundidade e tal. Nada disso. Mas eu acho que ele traz características tonais que podem realmente impressionar muita gente e que vão se dar bem com bastante coisa. Fica somente essa ressalva para uma atividade maior ali em médio agudos e tal, na região mais aguda, que pode tornar algumas coisas mais ásperas, mas essa ressalva é só para quem realmente é mais sensível mesmo nessas áreas. No mais, ele é um fone excepcional. Tá legal, gente? Quem curtiu, deixa aquele joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!